Olá, eu sou César Vanucci, repórter. Disponho-me no programa de hoje da série Percepção, dedicada a focalizar fenômenos transcendentes, a relatar uma extraordinária profecia. O acontecimento foi registrado no ano de 1952. Mês de abril, eu estava deixando a redação do jornal Diário do Triângulo, onde atuava como repórter, à cata de uma condução que me levasse até um bairro da cidade de Uberaba, onde este periódico circulava, com o fito de colher informações a respeito de um fenômeno intrigante. Foi quando avistei nas imediações do Diário do Triângulo, com o seu jipe utilizado em suas andanças profissionais, um grande amigo, à época viajante de laboratório farmacêutico, chamado José Marcos Xeré. Pedi ao Xeré que me levasse até o local do meu destino. Ele prontamente, de forma muito gentil, atendeu à minha solicitação. Chegando no local, que era o destino do repórter, eu me inteirei então melhor do que havia me sido transmitido e que me levara até aquele instante em trabalho de reportagem. Numa determinada casa no bairro Abadia, em Uberaba, estava acontecendo uma situação muito intrigante. Nós poderíamos classificá-la, à luz do conhecimento de parapsicologia, como um fenômeno de poltergeist. É a denominação que muitos estudiosos da temática transcendente encontram para definir episódios dessa natureza. Numa casa humilde, alguma coisa extraordinária acontecia, fora do controle humano, e que consistia no seguinte: rabiscos a carvão eram subitamente gravados nas paredes da casa, contendo dizeres os mais variados. As pessoas cuidavam de apagar os rabiscos e eles, logo depois que suprimidos das paredes, voltavam a ser, por mãos invisíveis, a transmitir informações surpreendentes, algumas delas muito chocantes. Ao mesmo tempo, aquilo que nós denominamos de combustão espontânea ocorria com alguns objetos imóveis da casa, e também o deslocamento súbito de móveis diante dos olhares atônitos dos moradores e da vizinhança. Algo fora do comum, proporcionando interpretações as mais variadas por parte das testemunhas, estava ocorrendo naquela casa. Eu cheguei lá acompanhado do meu amigo, cito o nome mais uma vez, José Marcos Xeré, como repórter, para colher dados dos
moradores da casa e fazer a respeito uma matéria. E me defrontei então com uma situação muito especial. Autorizado pelos donos da casa, uma casa muito simples, muito singela, uns 5 ou 6 cômodos, eu tranquei as portas da sala onde os fenômenos se manifestavam de forma mais flagrante, apaguei todas as expressões alinhadas a carvão nas paredes, fechei a porta e na expectativa de que algo pudesse acontecer. E de fato algo aconteceu, e algo que nos deixou a todos estupefatos. Nas paredes da casa voltaram a se desenhar rabiscos com frases feitas, algumas impublicáveis, mas algumas com um sentido profético. Elas diziam o seguinte: Xerê, futuro deputado. Xerê, futuro deputado. Isso repetitivamente em vários espaços das paredes. Aquilo nos deixou a todos, como já disse, perplexos. A mim, Xerê e as demais pessoas. Nós apagamos novamente as paredes e as frases voltaram a ser de forma misteriosa, fora do controle humano, desenhadas nas paredes, ao lado, evidentemente, de outras expressões. Apagamos aquilo tudo e retornamos da casa com a sensação de que algo muito inusitado estava ali a acontecer. Algumas pessoas mais simples atribuíam isso a coisas do tinhoso, como, aliás, é costume ocorrer em fenômenos dessa natureza parapsicológica. Aliás, sobre Postergate, é bom dizer-se uma coisa. Alguns especialistas costumam tentar explicar o fenômeno com a seguinte informação: é um fenômeno que se manifestaria em casa onde adolescentes do sexo feminino estariam ingressando na era da menstruação. É uma explicação. Eu não sei se essa explicação tem um conteúdo científico eficiente, capaz de realmente explicar o que acontece nas casas ou nos ambientes onde o tal Postergate ocorre. Bem, a verdade é que o registro da profecia inesperada, ou em toda profecia inesperada, né? O registro daquela profecia espantosa ficou: Xerê, futuro deputado. O meu companheiro José Marco Xerê, como frisei de princípio, era um viajante comercial de laboratório farmacêutico. Não estava envolvido em política e cuidava com muita competência, como tudo que fez da vida, de seus afazeres profissionais, pracista de laboratório farmacêutico em várias cidades do Triângulo Mineiro, por onde trafegava com seu resfolegante jipe, que havia servido a mim e a ele de condução até a casa onde o episódio ocorreu. Bem, o que aconteceu pouco tempo depois? Xerê acabou sendo atraído para a política. Tornou-se vereador à Câmara Municipal de Uberaba. Mais tarde veio a ser vice-prefeito.
Por força de seu talento para a atividade política, o seu jeito simpaticíssimo de se aproximar de pessoas, a sua disposição permanente de serviço a favor da comunidade, ele foi indicado para candidato pela região do Triângulo Mineiro para deputado estadual. Elegeu-se com soma apreciável de votos. E quando se preparava para dar um salto mais elevado, ou seja, ser candidato a deputado federal, a morte levou-o prematuramente por um mal cardíaco. E eu me recordo muito bem que na semana que antecedeu o seu passamento, tão deplorado pelo círculo de amigos que conseguiu granjear, ao visitá-lo no hospital, eu troquei ideias com ele a respeito daquele fenômeno ocorrido em 1952, naquela casa distanciada no bairro da Badia lá longe, como morada de monge, dizia o poeta, em que se deu aquela profecia espantosa, que foi a primeira manifestação a respeito da insuspeitada vocação de Xerém para a atividade política. E comentando com ele, naquele momento, lá no leito do hospital, eu me lembro muito de falar para ele assim, em tom de brincadeira: meu querido amigo, me explica, como é que você ludibriou a atenção do repórter experimentado, seu amigo, e escreveu aqueles dizeres na parede? Era uma brincadeira, evidentemente, porque os dizeres tinham sido escritos por mãos invisíveis. E essa situação inacreditável ocorreu diante do espanto de muita gente que acompanhou aquele exercício que nós fizemos, provocativo para as forças desconhecidas que ali agiam com uma energia que a gente não sabe catalogar qual seja, e que levou a uma profecia simplesmente inacreditável. Rabiscos feitos a carvão numa parede de uma casa perdida no bairro de Uberaba, atestando que no futuro uma das pessoas que ali estava presenciando o fenômeno seria convocada para prestar serviços na área pública e de forma brilhante. Este episódio de hoje se liga à série de episódios que veio relatando em Percepção sobre o chamado realismo fantástico. Eu convido o nosso internauta a continuar ligado no nosso trabalho. Até sempre.